De volta no ar, o programa Atuação na sua telinha. E algumas pessoas já podem até ter recebido o primeiro lote de carnês do IPTU, que tem vencimento para janeiro. E o segundo lote só vem para fevereiro. O pagamento do carnê do IPTU já começou neste mês. O vencimento desse primeiro lote, que foi emitido pela Prefeitura e já foi colocado nos Correios, agora as pessoas que vão pagar o tributo no segundo lote terão até o mês de fevereiro para quitar esse valor. Quem paga à vista tem descontos acumulativos, que começam em 10%. Então, no primeiro ano que você paga o IPTU à vista, vamos supor que esse seja o seu primeiro ano, você tem 10% de desconto. No segundo ano, sobe mais 1%, 11%. E assim, sucessivamente, até chegar a 15%. Depois dos 10%, sempre 1% ao ano. Se o contribuinte pagar o IPTU à vista, ele já começa esse desconto e a Secretaria da Fazenda alerta os contribuintes que estão em dívida e que ainda não existe nenhum Profis e que pode ser que a Prefeitura nem o faça esse ano, como nós vimos nos anos seguintes, nos anos passados. O Profis já virou até meio que um costume na cidade. Tem gente que espera por ele para pagar o imposto. O Profis traz a isenção de multas e juros para aqueles que não pagaram na época adequada. Mas, para quem paga na época certa, tem a possibilidade de ter desconto. Nós conversamos com Éder Alexandre Pires, secretário da Fazenda do nosso município. A Secretaria de Fazenda do município já emitiu, já estão nos Correios prontos para chegar na casa do contribuinte os carnezinhos do IPTU de 2025. Esses carnês já foram todos emitidos e já estão a caminho? O primeiro lote já está no Correio, já está a caminho, né? E o segundo lote ele deve entrar no Correio aí daqui a alguns 10 dias mais ou menos, é o que vai entrar nos Correios. Né? Quando é que a pessoa tem que pagar? Tá. O primeiro vencimento é 31 de janeiro e o segundo vencimento é 14 de fevereiro. Esses vencimentos é para pagamento à vista? Para pagamento à vista, né? Lembrando que o pagamento à vista há um desconto de 10% e nós temos uma condição de que, historicamente, quem tem regularidade de pagamento à vista, a cada ano que passa, ele ganha um desconto de 1%, limitado a 15%. Então, nós já temos vários contribuintes, milhares de contribuintes, que já conseguem hoje um desconto de 15%, porque, historicamente, fizeram o pagamento à vista, né? E para quem quiser parcelar, a opção são 11 parcelas sem juros. Se eu vinha pagando à vista nos anos anteriores e tinha 15%, mas esse ano eu não consigo pagar à vista, quando eu voltar a pagar, eu vou ter que começar com 10%. Né? Começa de 10%, perde esse histórico, né? Porque a gente coloca regularidade anual. Então ele zera e volta para os 10% caso pague à vista. O que a Prefeitura pretende arrecadar? A estimativa que a gente emitiu dos carnês de 544 milhões. A gente tem uma inadimplência, que é comum pelo nosso histórico, né? Mas hoje os carnês emitidos totalizam próximo de 544 milhões de reais. Quem está com o IPTU, por exemplo, do ano passado atrasado, como é que faz? Então, a gente tem a opção de fazer o parcelamento desse IPTU, né, seja através do site ou também na praça de atendimento, né, o horário de atendimento das 9 às 18, né, a gente tem, e o agendamento da praça de atendimento é feito online, tá? A gente tem um número de WhatsApp, depois a gente também pode passar para vocês, e o agendamento online. Mas é obrigatório fazer o agendamento online para o atendimento na praça daqui da Prefeitura. Aqueles descontos de juros e multas do Profis não tem? Não, nesse momento não. O Profis ele teve uma vigência, nesse momento nós não temos Profis ativo e também nesse momento não temos a garantia de que vai existir Profis. A gente está fazendo uma avaliação com a equipe de servidores da área técnica, também faremos a avaliação junto ao prefeito Tiago, se a gente vai manter o histórico de Profis ou se a gente vai adotar uma outra política no que se refere à dívida ativa do município. Não adianta o cara ficar esperando lá, que pode se complicar para ele. É isso, a nossa orientação é isso, que tendo condições, a gente sabe que o orçamento familiar do início do ano é muito apertado, mas tendo condições que faça esse pagamento à vista para usufruir do desconto, né? Ou, em último caso, que faça o parcelamento normal em 11 parcelas sem juros, não contando com o Profis, porque talvez ele não venha. É isso que a gente realmente não consegue garantir nesse momento. Agora, se deixar atrasar, aí vai para a dívida ativa. Fica pior ainda, né? Fica, porque daí a pessoa não consegue tirar a certidão negativa. Então, hoje, em várias situações, concurso público, em várias questões que vai lidar
ela depende da certidão negativa. Então, sem a certidão, ela fica limitada em algumas questões, né? Então, isso é importante manter essa regularidade de pagamento, né? Secretário, para quem, por exemplo, tem idade superior a tal ano, pode ter isenção do IPTU. Isso, nós temos critério de isenção, que é por idade, né? Acima de 63 anos, critério de viuvez, ou seja, viúvas, né? E critério de deficiência, tá? Incapacidade de trabalho, na realidade, né? Além disso, a pessoa não pode ter remuneração acima de 5 salários mínimos, tem que ter um único imóvel e residir nesse imóvel, tá? E também existe um limite, hoje em torno de R$550 mil do valor do imóvel para essa isenção. Então, se eventualmente atende essas condições, mas o imóvel tem um valor superior, fica na faixa de isenção dos 550 mil aproximadamente e paga somente sobre a diferença. Então, se a pessoa tem, por exemplo, um imóvel de 1,5 milhão, ela pagaria metade do IPTU. Pagaria... Se atender todos esses critérios. Isso, atendeu todos os critérios anteriores, ela pagaria sobre 1 milhão, né? Porque a faixa ali é em torno de 550 mil, né? A faixa de isenção. Então, ela pagaria ali um pouquinho, 950 mil, alguma coisa nesse sentido aí. Agora, secretário, tem que preencher todos esses requisitos? Tem. A condição é preenchimento cumulativo, né? Então, ela tem que atender um dos 3 requisitos, idade, viuvez ou incapacidade de trabalho, e os demais requisitos com relação a ter um único imóvel, o valor do imóvel e residir nesse imóvel. Essa é uma situação muito importante, né? É necessário que a pessoa resida realmente no imóvel ali. Se estiver alugado, não entra. Não entra nessa condição, não tem como.